Boa noite a todos. É com muita alegria e com muita honra que mais uma vez me apresento a vocês, queridos irmãos do Grupo Espírita Missionários da Luz, nesse projeto Grêmio 2021, trazendo um abraço da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes para todos vocês. O tema de hoje, dessa noite, é a resignação. Está previsto no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, versículos 12 e 13, e mais um apêndice no item 18, e também alguma instrução no capítulo 9, no item 8. Nessa assertiva, nós trazemos esse abraço e vamos proceder então a leitura da página de abertura. É da coleção Fonte Viva e o livro chama-se Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título é Aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Está em Pedro, capítulo 4, versículo 13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas sob os embates da tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos, os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgiu um dia assim em vossos horizontes, compelindo-os à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. Mestre Jesus, nesta noite tão especial, em que temos diante de nós uma empreitada de tal envergadura, rogamos a vossa misericórdia e o amparo desse espírito sublime de Bittencourt Sampaio, o mentor espiritual do Grupo Espírita Missionário da Luz, para que nos envolva nessa aura benfazeja de fraternidade, solidariedade, serenidade, necessários para levarmos adiante a nossa obra na divulgação da doutrina espírita e, acima de tudo, com a fraternidade, ombreando com os irmãos das outras casas co-irmãs, em socorro dos mais necessitados, encarnados e desencarnados. Se conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Bem, então nós vamos começar perguntando: e o que é resignação? Segundo os dicionários, é a ação de se submeter a uma força superior pacientemente, que é capaz de suportar o mal sem se revoltar. Então, nós preparamos um resumo, um roteirozinho, vamos seguindo por ele aqui e nos valendo da tecnologia em face da necessidade de nos preservarmos e estarmos tolhidos nesse momento da apresentação física, diante de vocês. Jesus, o governador da terra, antes mesmo de passar pela Palestina,
já enviara muitos, mas muitos espíritos que o precederam na missão de divulgar o amor de Deus Pai por toda a humanidade. Entre eles nós temos Krishna, Isaías, Buda, Sócrates e um especial chamado Hermes Trismegisto, que reencarnou no Egito em período que varia entre 1300 a.C. voltando até 2500. É tão incerto, mas é tão importante falar desse filósofo e legislador egípcio, porque ele criou 7 leis dentre as obras que ele deixou, e as chamadas leis herméticas. E uma delas é a lei de causa e efeito. Abre aspas. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nenhum escapa à lei. Ou seja, tudo, absolutamente tudo está ligado a essa lei de causa e efeito. Perdão. Ou seja, nesse ir e vir de trevas e luz, algozes ou vítimas, na nossa trajetória rumo à perfeição, Deus, desde os tempos mais remotos, tem nos dado as oportunidades. E mesmo nessas gangorras de elevação e quedas que fazem parte da nossa trajetória, um dia haverá confraternização universal na Terra. É uma felicidade ter essa realidade tão diante de nós, mas obliterados pelo véu do esquecimento e por todos os egoísmos que ainda nos acompanham, que nós não nos damos conta dessa felicidade e de quão sublime será esse dia e que só depende de nós para alcançar. Bem, voltando um pouco no tempo, nós temos uma história bem antiga contada na Bíblia, no Velho Testamento, e que fala do livro de Jó. São 42 capítulos contando a verdadeira saga de um dos homens mais poderosos da época, contemporâneo, talvez lá de Abraão, perdão, e que tinha 7.000 ovelhas, tinha 3.000 camelos, tinha juntas de bois, tinha terras, muitos empregados e tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Muito próspero, muito bom, muito justo. Mas um dia, Jó perdeu tudo. Contando nesse livro, Jó perdeu tudo. E no final, depois de perder toda a riqueza, os filhos morreram, a casa em que estavam desabou, ele teve o corpo tomado de muitas úlceras e a mulher o abandonou. Mesmo assim, já no capítulo 1 desse livro, lá no item 21, no versículo 21, ele disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nessa trajetória surgiram 3 amigos para consolá-lo, um chamado Elifas, o outro Bildade e o outro Zofar. E mais adiante ainda surgiu um outro jovem chamado Eliú, todos tentando convencê-lo que Deus não era aquilo tudo que ele achava, porque depois de tudo que aconteceu com ele, claro que pregados, fixados na matéria, não conseguiriam enxergar aquilo que Jó já conseguia perceber. E passaram-se os 42 capítulos e Jó resistindo a todas as tentações de demovê-lo dessa convicção da fé e da esperança em Deus. Até que finalmente, lá no capítulo 42, coroando de êxito a sua fé e a sua resignação diante dos males que o afligiam, Deus prodigalizou em dobro tudo aquilo que ele perdera. Quer dizer, não dobrou o número de mulheres, ele arrumou mais uma e teve mais 10 filhos. E com tudo isso ele conseguiu assistir a família crescer pela primeira, segunda, terceira e até a 4ª gerações. Então, quando ele já estava com filho, neto, bisneto e tetranetos,
é que ele foi alçado então aos planos austrais e foi recolhido nos braços do Senhor. Isso é um exemplo dos mais conhecidos do Velho Testamento por essa fé inabalável em Deus. Nessa assertiva, avançando no tempo agora vamos para frente. Jesus, a partir do ano 30 da nossa era, obedecendo às leis judaicas que só permitiam que aqueles intitulados profetas se manifestassem somente depois dos 30 anos, ele iniciou seu ministério escolhendo os 12 apóstolos e começando a edificar a sua igreja. Claro que, contrariando os poderosos da época, Jesus veio trazer as lições da necessária comunhão com Deus, Pai Todo-Poderoso, e sem os vícios e pecados que eram a essência da humanidade já naquela época. Conhecedor do passado, do presente e futuro, foi crucificado, mas deixou impregnado nessa mesma humanidade as lições e a certeza de um porvir para muito além da matéria grosseira. Então, a par dos milagres, curas, preleções e prodígios, diante do olhar comum, deixou 4 grandes sermões e mais de 60 parábolas. E o mais conhecido, o mais extenso, o maior deles era o Sermão da Montanha, e que ele trouxe para nós, por Mateus, no capítulo 5, dentro das bem-aventuranças, ele exclamava, abre aspas, bem-aventurados os que choram, os aflitos, pois que serão consolados. Então, em verdade, Jesus já antecipara a visão do futuro daqueles que, de forma resignada, suportam as dores e sofrimentos sem murmurar, reconhecendo nessa encarnação, por dívidas contraídas em outras existências ou dentro de uma programação estabelecida. Então, cumprem as tarefas necessárias à sua depuração, visando a elevação em próxima oportunidade, ainda na Terra ou em orbes mais elevados. Então, nós não podemos esquecer, inclusive, que antes de reencarnarmos, uma das fases que precede a nossa chegada na Terra, na carne, no ventre da nossa mãe, é o planejamento, onde as provas, através da assistência dos nossos mentores e protetores espirituais, são colocadas diante de nós e, quando há oportunidade, nós ainda podemos escolher. Nós sugerimos aquilo que precisamos passar porque já sabemos do que devemos. E muitas vezes, por misericórdia, muitas das provas são deixadas para uma outra oportunidade, de forma que nós sucumbiríamos já no início diante da enormidade daquilo que nós achamos que podemos quitar numa só existência. É impossível e impraticável. Por isso, a misericórdia de Deus, através de espíritos abnegados, vai nos trazendo o consolo e a oportunidade de reconhecer que não é possível. Bem, já agora no Novo Testamento, vamos tomar, por exemplo, João Batista, que está retratado lá em Marcos, capítulo 6, versículo 17 a 30, que foi passado a fio de espada por ordem de Herodes, atendendo um pedido de Salomé, influenciada por Herodíades, que era, na verdade, o cunhado de Herodes e amante dele, e João Batista o criticava abertamente por ele ter esse comportamento de adultério, porque Herodíades era mulher de Filipe, irmã de Herodes. Salomé, filha de Herodíades com Herodes. E num desses pedidos, numa festa de aniversário, em frente a todos os convidados, ele disse a ela que ela pedisse o que quisesse depois de uma magistral dança que fizeram, desde que não ultrapassasse a pelo menos 50% do poder e do império de Herodes. Ela, sem saber o que fazer, pediu a Herodíades a orientação. Ela disse: quero que traga a cabeça de João Batista. Mas aí é que está. Quem era João Batista? Foi Elias, descrito lá em Reis 1, nos capítulos 17, 18 e 19, que queimara por fogo vindo do céu, ou passado a fio de espada, mais de 550, envolvendo capitães, soldados,
sacerdotes, e tudo isso em nome de Deus. É aí aplicada a lei de causa e efeito. Então, acatar as provas com resignação não é imobilizar-se e lamentar. As provas a enfrentar são, acima de tudo, a mola propulsora que, dentro da assertiva de que a necessidade é a mãe da inventividade, vai prevalecer então a nossa força de vontade para vencer essas dificuldades. Então, um irmão querido nosso, José Herculano Pires, numa crônica chamada Resignação Espírita, no livro O Homem Novo, já apontava para nós, vamos abrir aspas: acaso não é assim que fazemos todos espíritas e não espíritas em nossa vida diária? O leitor inconformado não é também obrigado diariamente a aceitar uma porção de coisas a que gostaria de furtar-se? Mas a diferença entre resignação ou aceitação de um lado e conformismo do outro é que a primeira atitude é ativa e consciente, enquanto a segunda é passiva e inconsciente. O Espiritismo, então, nos ensina a aceitar a realidade para vencê-la. Fecha aspas. Então, esse grande Espírito trouxe para nós essas lições e nós, de bom grado, acatamos para levar sempre adiante. Então, indo nessa mesma direção, a questão 399 de O Livro dos Espíritos diz, abre aspas, as vicissitudes da vida corporal sendo ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas passadas e provas para o futuro. Segue-se que da natureza dessas vicissitudes pode-se induzir o gênero da existência anterior? E a resposta clara dos espíritos para Allan Kardec foi: muito frequentemente, uma vez que cada um é punido por onde pecou. Entretanto, não é preciso fazer disso uma regra absoluta. As tendências instintivas são um indício mais certo porque as provas que o espírito suporta são tanto pelo futuro como pelo passado. Então, Jesus Cristo, ao iniciar o seu ministério, demonstrou de forma coerente que viera à Terra em socorro pessoal aos pobres, fracos, oprimidos e aleijados do corpo e do espírito. Quando no Sermão da Montanha proclamou as bem-aventuranças, ele se dirigiu exatamente àquelas 8 bem-aventuranças, em verdade são o oposto. Ele diz: bem-aventurados todos aqueles que eram sofredores, todos aqueles que necessitavam da misericórdia de Deus para continuar na sua trajetória, como dito lá na página de abertura. Tem de bom ânimo. Jesus já dizia isso. Então, os que sofriam perseguição, os que tinham fome de justiça, os que tinham dores, os pobres de espírito, os misericordiosos, os limpos de coração, porque naquela época já existia, eles estavam lá, dentre os apóstolos principalmente, e muitos outros discípulos que foram se agregando depois na caminhada e na trajetória de Jesus na Palestina. Mas diante dessa misericórdia de Deus, ele trouxe a disposição de acolher a todos, que pelo livre-arbítrio tiveram ouvidos para ouvir, como ele sempre falava nas suas parábolas, a parábola do semeador, a parábola do filho pródigo, a parábola da figueira seca, da pérola perdida. Todas eles, normalmente, foram mais de 60 parábolas. Ele sempre arrematava: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Então, os corações insensíveis, inseguros, refratários ou solidários são tratados com igualdade de sentimento puro e justamente pelo espírito mais elevado que jamais tocou a terra. Então, as encarnações serão sempre voluntárias, semi-voluntárias ou compulsórias. Vai depender da elevação de cada um. E as dores serão sempre a dor expiação, que é aquela que é o karma, contrariou a lei de Deus, vai ter que voltar até cumprir tudo isso. Tem a dor evolução,
que é a purificação da alma em busca da perfeição, aí são os espíritos mais elevados, né? E tem a dor auxílio, que é aquela dor corretiva, onde vamos exercitar a paciência. Por isso, quando está acamado, é chamado de paciente. Então, essa dor vai nos prender no leito para que a gente tenha tempo de refletir, redefinir a nossa vida e, através do livre-arbítrio, optarmos por seguirmos na trajetória do bem, do amor ao próximo, das atitudes, a reforma íntima, sem murmurar. E as lições que ficam mostram para nós que tanto Jó, no Velho Testamento, quanto João, no Novo Testamento, jamais deixaram de crer no poder e na misericórdia de Deus, mesmo diante das provas tão difíceis pelas quais passaram. Então, não murmuraram, creram e receberam por aquilo que deixaram de exemplo na face da terra. E a nossa fé e a nossa esperança, que é o arcabouço para suportar sem murmurar os desígnios do mais alto, porque há sempre um propósito maior, que não alcançamos com os sentidos da matéria. Então, basta uma topada. A gente dá uma topada, o primeiro pensamento é xingar. Como a gente é espírita, eu acho que a gente já não xinga mais, né? Mas deve até pensar no palavrão, mas não xinga. Porque devemos agradecer sempre e exclamar: obrigado, Senhor, podia ter sido pior. Porque aquela topada que fez você parar para cuidar do dedo impediu que você seguisse pelo tempo até chegar numa esquina com um acidente, um tiroteio. Nessa violência dos dias de hoje, estariam a ceifar muitas vidas se não fossem essas topadas que impedissem o avanço, a trajetória desse corpo na direção do momento ruim. Então agradeçamos sempre. Então, amenizar ou aumentar as dores do corpo e da alma dependerão sempre da forma como encararmos as vicissitudes que trouxermos conosco. Se em lugar do orgulho, a humildade, no lugar do egoísmo, a caridade, no lugar da preguiça, a diligência, então seremos a boa terra onde a palavra semente trazida pelo semeador Jesus vai germinar, pois recebendo, escutando e compreendendo o excelso semeador, suportaremos resignados e, sem murmurar, as necessárias provas que nos farão progredir rumo à perfeição. E por falar nisso, numa obra chamada Jesus perante a Cristandade, escrita por Frederico Pereira Júnior, mas da lavra de um espírito conhecido, Bittencourt Sampaio, ele já dizia do que seria a composição do corpo de Jesus. Abre aspas. Nós não conhecemos em todas as suas evoluções as leis dos fluidos, mas parece-nos que os espíritos prepostos designados a acompanhar o nosso divino mestre na sua missão sobre a terra foram buscar na flor da vide e na flor dos trigais os elementos que deviam compor o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós espíritas, já não é isso uma hipótese, é uma verdade perfeitamente confirmada. Fecha aspas. Então, sejamos bem-aventurados, vislumbrando o invisível que nos espera no porvir, para essa glória de Deus, porque Jesus Cristo, que dividiu a história da humanidade em antes do Cristo e depois do Cristo, deixou na perfeição inigualável o exemplo máximo da resignação diante do Pai. Sigamos, então, esse exemplo, agradecendo a todos vocês por essa oportunidade ímpar
de trazer um trabalho, um resumo feito através de muita pesquisa que a gente elabora, vamos proceder então à nossa prece final. Mestre Jesus, agradecendo pela completude da empreitada que se nos apresentara, agradecemos nessa oportunidade pelo seu amor. Rogamos, nesse 8 de março de 2021, um dia especial dedicado às homenagens à mulher, que deve ser homenageada em todos os dias do ano, em nome de vossa mãe, Maria Santíssima. Rogamos também por todos aqueles que nesse momento estão internados nos hospitais, padecendo de todos os males e também da pandemia. Rogamos por aqueles que estão nos presídios, nos asilos, nos abrigos, nos manicômios, aqueles que vagueiam pelas sarjetas, esperando e contando com os missionários que passam em todas as noites para deixar um prato de comida, um copo d'água, um abraço e uma palavra amiga. Que essa fraternidade que envolve a uma boa parcela da humanidade em favor do próximo seja o combustível, seja a motivação para superarmos os nossos próprios males. Que o nosso amor, a nossa solidariedade, a nossa fraternidade pelo próximo seja exatamente aquele amor que esperamos por nós, na mesma proporção e respeitando a lei de causa e efeito, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Já bem o dissestes, desde a antiguidade, e nós, espíritos recalcitrantes, ainda dependemos, ora aqui, ora ali, neste e em outros orbes, de passar pelas duras provas e expiações, a fim de lembrarmos aquela lei de Deus que já está em nossa consciência. Abençoa-nos, Senhor. Estende vosso olhar mais uma vez de caridade por toda a humanidade. E nesse amor infinito, em nome de Deus. Se conosco agora e sempre. Graças a Deus. A todos vocês que nos brindaram com assistência na apresentação desse trabalho. Que a resignação seja de fato uma das virtudes que podemos carregar em nossa trajetória. Que possamos, com a fé, com a esperança em dias melhores, mitigarmos a dor daqueles que estão à nossa volta e completarmos na nossa existência presente o maior número possível de pontos, de saldos negativos que trazemos conosco e superá-los na busca dessa perfeição, como descrito lá nas questões 101 a 113 de O Livro dos Espíritos. Que essa oportunidade ímpar que se desenha no nosso horizonte seja a meta para alcançarmos na direção da luz de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos vocês. Recebam mais um abraço na forma virtual da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes e parabéns por esse trabalho lindo que os irmãos ceareiros do Grupo Espírita Missionários da Luz desenvolvem no entorno dessa casa tão querida. Que esse espírito ímpar de Bittencourt Sampaio estenda o olhar, envolva toda a comunidade circunvizinha nesse amor trazido por Jesus. Muito obrigado a todos vocês e tenham todos uma boa noite.